Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma conversa incrível aqui pelo Amar e Ser. Este projeto é um projeto conjunto entre eu e meu amigo e também jornalista Vinícius Carrasco, mas hoje ele não poderá estar conosco porque ele está na Nova Terra fazendo uma formação de facilitador da Lei do Tempo. Então hoje eu vou conduzir sozinha essa conversa. E daqui a pouco eu vou receber aqui a terapeuta tântrica, Deva Gita, para falarmos sobre o Tantra, mas principalmente sobre a questão do amor próprio. E hoje é o quarto encontro de uma jornada de 13 lives que nós iremos fazer sempre em dias de cachorro, dentro da Lei do Tempo. Hoje é dia de cachorro autoexistente branco, estamos dentro da onda encantada da estrela. Já no finzinho de um ciclo do Tzolk'in, de um ciclo de 260 dias, hoje é o Kim 250, estamos caminhando para o fim deste ciclo, para em breve começar um outro. E cada vez que passamos por um ciclo, nós nos aprofundamos dentro desse saber e a intenção é que isso seja um grande guia, uma grande bússola para a nossa jornada dentro do autoconhecimento. Oi, Deva, nossa convidada já chegou. E para que a gente possa andar sempre e caminhar pela vida espiral acima. Se a sua vida está em looping, aí tem alguma lição de casa a ser feita. Então essas lives que nós estamos fazendo aqui tem esse intento de auxiliar associado ao seu processo de autoconhecimento. Chamando aqui já a convidada que já entrou aqui na live. Oi, Deva, eu mandei para você o convite, você mandou para mim, eu aceitei, mas então eu também enviei, mas eu recebi aqui, eu aceitei. Deixa eu cancelar e te chamar de novo. Ver se você recebe aí. Ah, Aê! agora deu certo. Só que a tela ficou preta, eu não tô te vendo. Sabe que tem acontecido isso em várias lives? Verdade, comigo já aconteceu também. Ontem eu tava eu e mais duas pessoas e uma delas eu não via. E recentemente uma amiga minha também não me via. Que coisa! O que está Bom, acontecendo com esse Instagram? ai ai, Instagram, ai ai. Bom, eu tô te vendo, tá aqui enquadrado, tá direitinho. Bom, só para poder olhar para você de vez em quando, eu vou entrar pelo meu outro celular e deixar no som bem baixo, sem ativar som, porque aí eu consigo te assistir. Boa noite, pessoal que está chegando. Elisa aqui, minha amiga. Olá, pessoal. Deixa eu ver se consigo achar aqui. E aí? Ah, que é muito estranho não ver, porque a gente não consegue interagir direito. Eu sou a favor de sair e entrar de Não, novo. pode sair. Então, se você quiser, vamos Bom, ajustando. Para mim, vou sair, tranquilo. vamos ver se volta. Tá. Bom, gente, a Deva não estava me vendo.
Então ela saiu para voltar. Então daqui a pouco a gente continua aqui. Como eu comentei, essa é a quarta live de uma série de 13 encontros onde o assunto principal é amor próprio e sempre trazendo um terapeuta diferente, complementando esse assunto dentro da sua ferramenta, dentro do seu saber. Então, hoje nós vamos falar do Tantra e desmistificar muita coisa. A Deva voltou. Deixa eu aceitar aqui e vamos ver. Eu aceitei aqui. Agora. Valeu a pena. Acho que é isso. Quando as duas pessoas enviam, por algum motivo ele Pode buga aí ser. a imagem. Pode ser. Bom, que bom, não precisei entrar para o outro celular. Maravilha. Então, Simone, Opa, e gratidão por ter aceito o convite. eu agradeço E também, porque quanto mais possibilidades, né, da gente transmitir aquilo que a gente tem aprendido e tem dado certo, tem sido bom para as pessoas, então é uma oportunidade muito boa, agradeço. então eu já vou começar começando. Então, Chega, vou pode fazer chegar. muita. Eu vou fazer umas perguntas meio beabá, porque tem coisa que é minha curiosidade. Eu sempre tive vontade de saber mais e sempre fiquei esperando o momento de aparecer um terapeuta que eu confiasse. Então, Tá chegou esse bom, eu vou momento. saber. O que é o Tantra, e aí sim conta como que ele chegou na sua caminhada, né? E aí você traz aí toda essa sua bagagem aí como terapeuta. Tá bom. Primeiramente, assim, eu quero dizer que quando eu conheci a terapia tântrica, eu também conheci aquilo como tantra. Eu acabei de sair, inclusive, de uma live anterior a essa, justamente sobre esse tema. E quem estava ali conversando junto, sendo entrevistado, é um terapeuta que se chama Nanda Prem. O Ananda Prem, ele traz, então, esse estudo sobre as raízes do Tantra. Ele vai falar sobre o que é esse Tantra devocional, essa relação do Tantra com a espiritualidade, sobre essas práticas que eram feitas há milênios para o desenvolvimento do corpo físico, mas para essa expansão da alma, do espírito. E pouco se falava sobre sexualidade. Mas hoje a gente, quando ouve falar sobre Tantra, muito se associa já com a terapia tântrica, ou só mais, menos ainda, né? Só massagem tântrica. E tem aquele que escuta a palavra Tantra e tem uma certa aversão, achando que está falando sobre sexo, que está falando sobre alguma coisa relacionada à pegação, aquele oba-oba, aquela bagunça toda, todo mundo junto, misturado, que não quer dizer que seja ruim, tem fase da vida que a gente até curte, tem gente que gosta, gente que não gosta, tá tudo certo, não estamos aqui para entrar em nenhum tipo de julgamento, dizer que uma coisa vai te iluminar e a outra não, não é isso. Mas é só para dizer que quando a gente fala de Tantra e trazer um pouquinho dessa luz, né, para essa palavra, ela é muito mais do que fazer uma conexão com sexualidade. Então, trazer essa clareza já, porque como é algo que está muito enraizado já nas pessoas, porque essas últimas 3 décadas a gente começou a ouvir falar sobre Tantra no Brasil e já desde o início começou a se associar muito mais a práticas corporais para liberação do fluxo energético, para subida de energia, e há cerca de 15 anos atrás é que a gente foi ouvir falar mais sobre massagem, até que se chegou a um primeiro método com passo a passo, e a partir dessa base inicial, muitas outras técnicas foram surgindo. Então, quando a gente fala de Tantra,
está muito mais nesse lugar devocional, relacionado, conectado com a espiritualidade. Então, a gente fala sobre presença, quando a gente está falando sobre isso. A gente fala sobre conexão com o nosso eu mais profundo, verdadeiro, com a nossa essência. Então, existe um processo de aceitação plena de quem se é um processo de espontaneidade, de você manifestar aquilo que sente, o que pensa na sua essência. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar onde você cultiva o passado, então não tem a mesma relação de sofrência, de sofrimento mesmo que muita gente acaba passando por coisas que não foram resolvidas no passado e muitas vezes a pessoa está ali presa ainda numa numa necessidade de expor a sua dor, se colocando às vezes como vítima para poder ser vista, ser amada. Então a gente entra dentro do processo terapêutico, conectando com esses pilares importantes, que é a expressão de se viver uma vida na presença, com a espontaneidade, e aí a gente vai trazendo então essa necessidade de resgate para ferramentas terapêuticas. Aí a gente entra dentro de um contexto da terapia tântrica de uma forma mais ampla também, integrativa, quando eu vou olhar para essas emoções que estão relacionadas com esse corpo físico, porque a resposta desse corpo físico, a construção dele se dá por essas emoções. Então, a pessoa que sofreu traumas, que não foi amada, que apanhou muito, que não foi tocada com amor, com carinho, ela tem uma forma de se relacionar com o corpo físico, com a sexualidade, que é diferente de uma outra que não passou por essas dificuldades, que recebeu atenção, que recebeu carinho, que não teve repressões relacionadas à manifestação, né, da descoberta do corpo. Então, são características que foram no desenvolvimento do ser, que vão levando a comportamentos que vai levando para um enrijecimento do corpo, muitas vezes, ou para uma abertura. Só que a maioria das pessoas vive num corpo rígido, num corpo fechado, num corpo cheio de couraças, pelas histórias que foram vividas. Então, quando a gente olha para o Tantra, a gente resgata esses pilares e entende que está muito relacionado com amor, com consciência, com presença, com aceitação, com espontaneidade. E aí a gente usa desses aspectos todos para trazer para as pessoas hoje essa consciência de viver dessa forma. E aí, para chegar nisso, é um trabalho suado, muitas vezes, porque até a gente conseguir se fortalecer, se empoderar de nós mesmos, para poder ter esse lugar de firmeza e de aprender a falar não quando é não, de dar um sim com vontade, de ter energia circulando no corpo para manifestar aquilo que quer realizar. Então, a terapia tântrica ela já vai trazendo num outro lugar onde te ajuda a criar essa base para isso tudo. Só que dentro dessa base a gente passa pelo corpo físico também. A gente precisa estruturar bem esse corpo físico para dar conta dessas emoções todas, para conseguir transmutar esses sofrimentos e conseguir de verdade abrir mais o coração e liberar emoções que são mais densas, que estão presas e retraídas. Por isso que a terapia tântrica mexe tanto aí com o corpo. Eu vou dar uma pausa na fala e talvez eu congele um pouquinho, porque eu tenho um limite de hora aqui de Instagram que eu fiz essa configuração e ele está me dando um sinal de alerta aqui que acabou meu tempo hoje. Eu tenho que editar o limite para poder continuar com vocês. Mas eu acho que eu vou continuar ouvindo. Talvez só eu congele aqui. Peraí. Ah, bom, justamente isso, a questão do corpo. Eu sou dança-terapeuta e também trago muito a questão do corpo, da importância do corpo, né, no processo de contato com as emoções, de liberação, de ressignificação. Eu aplico isso em mentorias de escrita para as pessoas saírem do mental e poderem se conectar com sua essência para transmitir algo autêntico, original.
Então eu despertei pelo corpo, eu falo que foi a faculdade de educação física que me proporcionou quando eu comecei a trazer mais movimentos diferentes, praticar modalidades diferentes. Então, assim, eu sou muito suspeita com a questão do corpo, mas eu ainda vejo que eu tenho muita coisa para desbloquear. Mas o quanto mudou de perfil, mudou a postura. Tem uma tatuagem minha que até deu uma andada, assim, né? Ó, De que abriu o peito e, e coisas que o corpo mesmo foi transformando. A minha voz mudou, eu é, né? também. Então assim, é uma caminhada muito bela, convidando todos os corpos, né, para essa transformação. Que lindo, é isso, porque quando a gente vai mexer no corpo, a gente vai abrir, né, o espaço para essa energia fluir melhor, a gente vai perceber onde que está mais rígido, onde é que tem algum incômodo, onde que estão essas couraças que precisam ser olhadas, acolhidas, ai, dissolvidas. Então, existem muitas práticas corporais. A dança é um caminho, certamente, de fazer esse corpo ir se abrindo. E imagino que o quanto de gente que também vai para uma aula de dança, assim, não, eu quero aprender, eu quero dançar, é gostoso. Ela sabe que é gostoso. Ela tá lá, tá curtindo o movimento, aprendendo alguma técnica. Mas aí, de repente, um dia pega de um jeito, ela não sabe por que que ela tá tão emotiva, que, nossa, ai, tudo sensível. E aí a pessoa talvez nem tenha tanta consciência de perceber que é porque o corpo está se abrindo através do movimento. E aí nessa caminhada de evolução do Tantra, nesses últimos 50 anos começou a aparecer muito mais o Neo-Tantra. Então, Osho trouxe essa revolução, né, fortalecendo essa conexão do Tantra já no Ocidente, trazendo práticas corporais, unindo com saberes do Reich, do Lowen. Então, essa coisa da bioenergética, de como lidar com essas couraças, isso tudo aparece nesse trabalho, além de muitas reflexões a respeito de como lidar com a sexualidade, porque sim, quando a gente está falando de energia vital para poder ter mais saúde, para ter mais criatividade, a gente está falando de energia sexual. Então, é um ressignificar as crenças que possam estar associadas a essa palavra e viver com mais consciência a sexualidade, é viver com mais consciência no seu próprio corpo, é aprender a lidar com o fluxo energético, é aprender a produzir mais energia no corpo, a sustentar essa energia no corpo, a acolher, aceitar essa experiência orgástica que se manifesta através desse movimento. E a gente não precisa estar relacionada com sexo para saber e viver a experiência orgástica. Só o fato de estar dançando, de estar sentindo prazer na dança, de sentir essa energia fluindo pelo corpo, isso já é um prazer orgástico. Só que a gente aprendeu de um jeito que fica tão preso numa caixinha, né, essa relação com prazer sexual, e a gente fala muito dentro do processo de desenvolvimento com a terapêutica tântrica, desse lugar de se olhar mais expandido mesmo também para o prazer e de reconhecer esse prazer sendo movimentado no corpo, de aprender a acolher essa energia, de lidar mesmo com ela de uma forma mais criativa. Então, as meditações ativas, neotântricas, ela vai provocar esse corpo em movimento, vai causar sensações, emoções, vai aflorar pensamentos, memórias, e tudo isso pode acontecer com a dança também, não é? É, não, é muito interessante essa questão, né? Se permitir ter prazer, se tocar, e a gente se desconectou muito das sensações corporais. Então, a gente vive num automático, às vezes está com vontade de ir no banheiro, mas está ali no computador, não vai. Tá com uma dor de cabeça e não está associando, porque não comeu, não bebeu água, né? Não
fez algo básico pelo corpo. Uhum. Então, o se tocar, o se abraçar, experimentar movimentos diferentes, é, são pequenos gestos que trazem, né, prazer e muitas vezes até liberação. Exato. E esse é o amor próprio, né? A gente cuidar dessa máquina aqui que está sendo nossa casa nessa vida. Muita gente maltrata mesmo o próprio corpo, seja com alimentação, seja. Por exemplo, eu mesmo de vez em quando eu dou uma escorregada com o meu sono. Ah, eu fico lá até um pouco mais tarde, estendendo um pouquinho o trabalho. E, e aí, depois no dia seguinte, como é que eu sinto? Então, eu sempre tô ali percebendo, opa, peraí, acho que exagerei. Então, vou respeitar um pouco mais isso. Estar observando o que que você tem feito pelo seu corpo. Que às vezes a gente entra no automático. E aí, quando vê, já tá começando a ficar doente, não sabe por quê. O que você falou, tá com dor de cabeça, por quê? Né? Comeu uma coisa muito gordurosa, acabou bebendo pouca água durante o dia. O que foi, afinal, né? Então, a gente entra no automático para fazer as coisas e nem se percebe. Então começa por aí. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, como é que é ser um tântrico? Começa observando o seu corpo, como é que você está se sentindo, o que que você tem feito, o que que te dá prazer, o que que te dá alegria, o que que você sente, quais são as emoções que estão aí. Por aí, a gente do corpo físico vai conectando para o corpo emocional, energético, a gente vai expandindo. E conta um pouquinho aí da sua caminhada aí, tudo que você passou até chegar nesse caminho. Tá bom. Estava lembrando hoje, assim, que faz 9 anos, há 9 anos atrás, eu estava no processo de formação como terapeuta tântrica e tem quase 10 anos que tudo começou nessa área, né? Mas antes eu era secretária executiva. É uma história longa, era uma história de vida também que passou por uma fase de compulsão sexual, e aí não é à toa que o Tantra chega, e especialmente a terapia tântrica. Todo terapeuta, ele passou por alguma coisa que, né, foi uma revolução, uma transformação, aprendeu muito na sua própria jornada, e aí é algo tão grandioso que a gente vira e fala, putz, eu preciso também levar isso para mais pessoas. Então, minha jornada, ela foi por aí também. Foi quando eu descobri que tinha um potencial enorme essa massagem tântrica, e quando eu recebi a massagem foi algo que mexeu muito comigo. Descobri um potencial energético no meu corpo que eu não conhecia. E aí isso foi me abrindo para muita uma curiosidade, né? Mas abriu junto logo no primeiro momento como uma oportunidade de já embarcar também no trabalho como massagista tântrica, primeiramente. Então, aprendi a massagem, fazia atendimentos com a massagem, isso foi me trazendo um rendimento financeiro bem melhor do que eu tinha na época e que eu estava precisando de um movimento novo nesse sentido também. Então, me trouxe muita satisfação logo de cara. E pouco tempo depois, eu já comecei a sentir um impacto energético. Eu, nossa, é gostoso isso tudo, mas cansa, né? E, tipo, o público que estava procurando, eu já não estava me sentindo muito feliz, já não estava me agradando muito. Aí eu falei, quer saber? Agora eu tenho dinheiro que eu posso investir no processo de formação, porque quando eu fiz essa virada, né, de trajetória, de profissão, eu estava numa fase que financeiramente estava bem delicado. E aí, de repente, com 2 meses de trabalho, eu falo, uau, agora eu posso pagar a minha formação. Aí eu fui lá e fiz uma formação em terapia tântrica. Só que ainda assim, durante o processo da formação, é muito para desenvolver a pessoa que está ali. O terapeuta ele foi nascendo, a terapeuta ela foi nascendo com o tempo, né, com as experiências. E quanto mais eu ia aprofundando em mim, mais as coisas iam se abrindo.
Então, teve aí um início de trajetória onde foi fundamental eu ter aprendido um método, um passo a passo de técnicas dentro da terapia tântrica para poder aplicar. Mas aí o universo me coloca numa experiência de rompimento de um relacionamento que faz com que o caminho se abra depois para muitas outras coisas maravilhosas. E aí eu fui para a Índia pela primeira vez no começo de 2016. Fui lá para o ashram do Osho, onde ele morava em Pune, para conhecer um pouco mais de perto sobre Neotantra, né? Sentir a energia que ficou ali, tem toda aquela sabedoria, né, pelos locais onde eu passei, que para mim isso é o mais rico, assim, de poder fazer isso nas viagens. Tanto que hoje eu levo grupos de viagem, eu levo grupos para as pessoas. Nossa, eu levo pessoas, grupos para as viagens transformacionais também. Porque é muito maravilhoso passar por alguns lugares específicos assim. E aí, nessa jornada toda, então, eu fui entendendo mais, eu fui me aprofundando mais, eu fui conhecendo outras técnicas, eu fui fazendo, inclusive, outras terapias que não eram terapia tântrica e que foram me ajudando também nessa jornada, né, em relação às minhas emoções, que estavam ali tão machucadas. E aí, esse processo mais integrativo, ele foi se abrindo aos poucos. Eu fui compreendendo que, poxa, não tem como olhar para massagem isoladamente é pouco demais. A terapia tântrica em si, se eu somar com essas outras ferramentas aqui, ter um olhar mais expandir ainda mais. Então, o trabalho ele foi se desenvolvendo, especialmente nesses últimos 5, 6 anos. Eu fui entregando mais com outras ferramentas junto, além da mais tradicional, como terapia tântrica. Então, hoje eu chamo de terapia tântrica integrativa, algo aí já um pouco mais amplo, mas tenho muito da terapia tântrica mesmo, as meditações ativas, trabalhos para soltura corporal, as próprias massagens tântricas, elas têm um potencial muito grande de fazer com que a pessoa perceba mais o próprio corpo físico, para que ela perceba como que acontece esse movimento energético crescente no corpo e quais são as emoções que estão atreladas a tudo isso, porque a pessoa vai passar por uma experiência de receber toques no corpo, estímulos para que ela possa ter várias sensações, inclusive podendo chegar a picos orgásticos, num momento onde ela está passiva, ela está ali só recebendo, só observando o que acontece internamente entre emoções, entre memórias, além das sensações. Então, é um processo de ativação celular muito grande. Então, é por aí, é tudo Acontece tudo junto, pelo que eu entendo, assim, vem as emoções, vem sensação corporal, vem tudo junto. Deve ser isso, super potente, intenso. muito mesmo. Então, é isso, essa minha jornada, ela foi me mostrando no meu caminho o que eu precisava para ir fortalecendo essa relação com a minha própria energia, as curas que eu precisava fazer das emoções que estavam lá reprimidas, as dores emocionais relacionadas a traumas. Isso tudo foi sendo um processo que não aconteceu do dia para a noite, e às vezes não foi uma única ferramenta. Eu costumava dizer que quando eu abria ali alguma questão que eu via que precisava de uma profundidade, geralmente eu procurava, às vezes, até 3 ferramentas terapêuticas diferentes para olhar para a mesma questão, e cada uma me trazia uma chavinha, era uma pecinha ali do quebra-cabeça que ia se formando para eu poder falar: ah, tá, entendi. Ah, tirei tal aprendizado. Ufa, ai, consegui liberar agora. Então é por aí, a gente está num constante aprendizado, a vida está sempre trazendo coisas novas para que a gente possa aprofundar e aprender.
E essa vida foi me trazendo para esse lugar de ensinar também. Então, isso tudo que foi muito importante e transformador para mim, que eu também já apliquei em muitas pessoas e ainda aplico, é também muito satisfatório quando eu tenho a oportunidade de ensinar, né? De ensinar muitas vezes através também do toque, não necessariamente só de sentar e de mostrar técnicas e de ficar falando sobre experiências, né? De poder conduzir as pessoas às experiências. Então, isso tem sido muito bonito. E acho que é isso. Uma Você trouxe aí um pouco antes sobre a questão, né, que foi um saber que foi muito deturpado, associado a bagunças, a orgias, até porque eu lembro que assim teve uma época que os jornais tinham, né, garotas de programa falavam, faço massagem tântrica, e aí foi distorcendo a coisa. é, Mas quando e se tratando da parte da massagem mesmo, é, vou trazer algumas coisas que eu fui aprendendo em questão de energia sexual. Eu também dei uma bagunçada forte nessa energia e também foi o caminho que foi o que me puxou para o autoconhecimento de certa forma. E aí eu me deparei com um grande emaranhado energético, onde eu passei aí uns 5 anos limpando bastante coisa. É, é como se eu tivesse desintegrado a minha energia e pegando o que é meu, devolvendo o que é o do outro. compreendo E, perfeitamente. e aí me vem essa coisa, quando tem o ato ali da massagem, onde as pessoas se reúnem para com a oportunidade de aprender, né, a tocar alguém de verdade, a descobrir pontos de prazer por todo o corpo. É, como funciona essa relação? Porque é uma energia muito intensa e ali está tendo uma troca. Como que nesse momento isso não interfere no meu campo quando igual a quando eu vou para uma relação casual, sem amor, enfim. Tá, ótimo. Ótima pergunta. Gratidão. Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma relação de intenção, que isso já vai dar uma direção para o trabalho que vai ser feito entre o profissional terapeuta, ou até mesmo o massagista, e aquela pessoa que está ali para receber. Então, a intenção de quem está ali para receber, ela está ali só pelo prazer, só pela curiosidade, ela tá lá porque ela tá muito carente, ou é uma pessoa que está viciada na experiência orgástica e aí só tá ali para receber mais uma massagem, para mais uma vez chegar num lugarzinho conhecido e não dá conta de sustentar muita energia. Ou ela tá ali porque ela tá com a intenção de se abrir para poder observar emoções que ela nem conhece direito, mas que ela está sentindo que tem a possibilidade de aprofundar, porque rola alguma angústia, rola alguma sensação de que ela precisa de um impacto energético mais alto no corpo, como se fosse um choque, né? Um desfibrilador que fala, oh, acorda! E aí, através desse choque de energia, ela consegue, então, aprofundar nas emoções. Então, pode ser que ela vá com essa consciência, e aí essa é uma excelente intenção. Pode ser que ela esteja indo para buscar um auxílio na cura de uma disfunção sexual. Então, a parte da pessoa que vai receber também é muito importante ter esse alinhamento em relação à intenção dessa pessoa. E a intenção daquele que está oferecendo, né? Aquele que está entregando o toque, que está aplicando uma massagem, também tem aquele profissional que só está precisando do dinheiro e aí está ali só para poder aplicar uma massagem como outra qualquer e não está envolvido de alma, não tem uma entrega total. A pessoa vai aplicar uma técnica que vai proporcionar, né, uma satisfação momentânea, mas não vai ter condições de poder aprofundar sequer numa conversa com a pessoa que está ali recebendo a respeito do que é que ela está sentindo, como lidar com aquilo tudo. Assim como o profissional que conhece de ferramentas para dar todo esse suporte e tem um profissional que realmente
com o ser que está ali, independente, né, do corpo, enfim, é com o ser mesmo. E estou falando isso porque, infelizmente mesmo, tem tantos profissionais, homens quanto mulheres, tanto massagista quanto terapeutas, que muitas vezes opta por seguir nessa caminhada porque é carente, porque sente prazer em ver o prazer do outro. E aí acaba seguindo com essa profissão e fazendo atendimentos, mas muitas vezes também para se satisfazer. E aí a gente entra num lugar de muito perigo, assim, na minha opinião, sabe? Porque é um espaço que fica muito vulnerável quando acontece esse tipo de relação de intenção. É, é uma chamada para intervenções que muitas vezes são invasivas, até mesmo abusivas, então tem mesmo que se ter um cuidado nessas escolhas, justamente por conta, dessas distorções que existem. E também desse lugar né, a pessoa ser um vampirismo energético mesmo, né? A pessoa não tá bem, ela tá carente, aí ela vai lá, ela faz uma massagem, ela recebe dinheiro e ela ainda se sente melhor, satisfeita e feliz porque tocou no corpo de uma pessoa. Então isso é muito delicado e às vezes a pessoa que recebe a massagem sai esgotada, sem entender por quê, e às vezes é porque teve esse processo energético que não foi equilibrado. Mas assim como também acontece de chegar pessoas para receber a massagem, o terapeuta está super alinhado, está bonitinho ali, né? Tendo uma intenção boa, está querendo realmente entregar todo o seu amor, toda a sua sabedoria ali. E a pessoa que chega, ela chega com essa intenção de dar essa sugada de energia. Também acontece. Então, esse profissional ele tem que saber trabalhar um campo minimamente, sabe? Trabalhar essa relação de proteção de si mesmo, a proteção do ambiente como um todo, a proteção daquela pessoa que está ali recebendo a massagem. Você está recebendo uma pessoa que energeticamente, espiritualmente, você não tem uma noção de como que ela está chegando, com o que ela estava conectada, o que ela tem feito, como que está a vida dessa pessoa. Uhum. Então, às vezes acontece, olha, eu toco na pessoa para começar uma massagem, por exemplo, eu começo a bocejar, bocejar, bocejar. Eu já sei que tem uma liberação energética acontecendo ali. Então, se eu não fiz até aquele momento qualquer tipo de proteção para o meu campo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo ali e realmente fazer. Mas hoje, pela experiência, é algo que já se tornou natural. Então, minha sala de atendimento é cheia de cristais, tem todas umas chaves, tem um altar, com todo um trabalho energético ancorado ali, porque aí não entra tanta influência de fora. E tem esse trabalho de eu me blindar também, de eu Uhum. estou me envolvendo energeticamente com a pessoa ali durante o processo. Acabou a sessão, a pessoa está ali agora integrando a experiência. Eu estou aqui, ó, fechando, o que é meu, fica comigo, o que é do outro está devolvido, é do outro. E então é importante saber, né, como que eu sinto que eu vou estar confortável dentro desse ambiente, como que eu sinto que eu vou estar protegida dentro desse ambiente para fazer esse trabalho que é tão delicado, coloca a pessoa numa experiência tão vulnerável e que pode mexer dentro de um campo espiritual também. Então é extremamente importante, sim, esse processo de cuidado e tudo começa na intenção, como eu falei. Ai, maravilhoso, porque eu acho que esse Uhum. cuidado, acho que todo terapeuta tem que ter, tanto para si quanto para fechar o campo, seja de um paciente ou de um grupo, e essa troca energética existe, né? Não tem como, né? Uma Uhum. simples massagem por uma massoterapia existe e é importante essa blindagem, esse cuidado, saber escolher aonde se vai, com quem se vai, né? Pois Então, é. muito importante. Ah, que bom, gratidão aí por essas orientações. Imagina. Deixa eu ver aqui, eu separei, tem uma pergunta aqui, ou não, um comentário. É um comentário que vale comentário. É do Passei para uma. Alberto.
É, Passei por uma massagem que a terapeuta ficava. Ai, peraí. A terapeuta ficava gemendo, me forçando a ter prazer mais de uma vez e fazendo movimentos mais pesados mesmo. é, então, existe algumas linhas que, fa- que coloca a ideia de que a massagem ela deve ultrapassar os limites sempre. Só que tem um processo, né, que deve ser respeitado. Então, o corpo vai mostrar se já deu ou se não deu. No caso dos homens, por exemplo, o homem foi muito condicionado a sentir prazer com o processo ejaculatório. E não precisa da ejaculação para sentir orgasmo. Só que a maioria das pessoas não tem essa informação, não sabe disso. Então, para chegar nesse desenvolvimento de um orgasmo a seco, esse corpo que está condicionado desde o início da adolescência a se relacionar com o prazer de uma determinada forma, vai sim precisar passar por um processo de ressignificação. Esse processo ele vai acontecendo aos poucos. Então, o preparo é que deveria ser diferente, não ficar forçando como ele sentiu, né? Agora, vamos supor, a pessoa acabou de passar por uma experiência, que me parece que foi o caso, de ter uma experiência ejaculatória, teve um orgasmo ali, né, no caso um homem, a massagem, ela continua por um pouco mais de tempo, e aí tem que sim que se fazer uma leitura desse corpo e respeitar se continua só um pouquinho, ou tem condições de ter uma outra subida de energia, porque o corpo ficou condicionado daquela forma como aprendeu, aí ejaculou, acabou. Só que não, se continuar respirando, se continuar pompoando, contraindo o períneo, ainda tiver energia circulando, essa ereção ela pode ser retomada ou ela nem se perder e ter outros picos orgásticos que podem ser ejaculatórios ou não. Então, dentro da técnica da massagem, é muito comum a gente continuar um pouco mais. Porém, não nesse ponto como ele trouxe, como se estivesse forçando a barra, sabe? Para dar um jeito disso acontecer, para a pessoa sair de lá com uma experiência virei do avesso, né? Tipo, não é esse o objetivo. Então, realmente, às vezes, essa insistência acaba soando como uma agressão para o corpo de quem está ali recebendo. Então tem que saber falar deu também, né? A questão dela ficar gemendo junto. Se é um gemido que é um gemido tipo bem pornográfico do que a gente, né, vê nessas cenas, de fato isso também é muito equivocado, porque a gente quer justamente, dentro de um processo terapêutico, levar a pessoa para uma outra referência. Porém, essa relação com o som, ela é extremamente importante. Esse movimento energético, ele vai ganhar um nível mais elevado quando também tiver acompanhado, além do movimento, o som e a respiração em alta intensidade. Não quer dizer que tem que ser uma gritaria, não tem que ficar soltando vários sons, mas constantemente e percebendo o que o seu corpo está querendo manifestar de sons. Qual é esse som natural, né, do seu corpo? Como que você pode expressar o que sente em relação às sensações e até às emoções que estão ali florescendo nesse estado natural, mais orgânico do corpo? Então, trazer alguns sons estimulando a pessoa durante o processo pode vir a acontecer. Mas uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa é esse som aqui, ó. Ah, isso, ah, ah, Outra coisa é tenta vibrar no seu som. Porque você vai estar ensinando o que é essa puxada de energia de baixo para cima, através de um som mais vibratório no corpo. Então, tem os gemidos e tem os sons vibratórios que são para favorecer esse processo desse movimento energético durante uma massagem. E tem terapeuta que fica quietinho, mal respira, só fica ali, ó, passo a passo, que aí nem se envolve energeticamente no processo.
Eu lembrei que eu participei, não tem nada a ver com o processo tântrico, mas o próprio, hoje em dia tem muitas ah, práticas de conexão mesmo com o coração e que traz essa respiração mais aberta, essa respiração com som, para realmente liberar todo esse canal dos chakras mesmo, para que essa Uhum. conexão aconteça. Você acesse o coração e o coração possa acessar o eu superior, né? Então, É trazer essa vibração para os chakras, né? Isso uhum. facilita muito. Mas aí o que E o que Alberto isso está também está relatando, reprimido. O laríngeo está reprimido, né? então trazer isso com consciência. Às vezes a gente vai exercitando em algumas práticas esse tipo de som, que não necessariamente precisa ser durante a massagem, mas para esse corpo voltar a abrir uma garganta aqui, né? E não ficar toda hora travando ali o som. Ele está aqui comentando, né, Uhum. trazendo um outro comentário que trouxe um desconforto para o corpo físico, que ficou com medo de pedir para parar. Não tem que ter medo nenhum, não, tem que pedir. Se acontecer novamente uma situação como essa. Sobre o gemido, parecia que ela estava com a intenção de facilitar o processo de ereção. Pois é, e é acionar, nesse Uhum. caso, essa relação mais fantasiosa, né? E aí, através daquilo que já é conhecido, tentar facilitar o processo. E aí a gente entra numa discussão aqui que seria ainda mais profunda, que é essa relação com a performance. Infelizmente, essa condução levou muito mais para esse lugar, né, de querer alimentar uma necessidade de uma ereção só porque está tendo um toque no genital, quando a gente nem precisa de um toque no genital para proporcionar uma experiência orgástica no corpo. Mas, mais uma vez, é algo que leva um tempo para ser desenvolvido, mas isso é possível. E assim como a gente sabe que alguns homens entram numa experiência íntima com as suas parceiras ou parceiros, presos a esse lugar de performance e querendo mostrar essa virilidade, infelizmente algumas profissionais elas também entendem que só vão mostrar a qualidade do seu trabalho se acontecer uma ereção e uma ejaculação, um orgasmo na sessão. O que está muito preso é essa ideia de que dentro de uma sessão de terapia tântrica ou de massagem tântrica vai ter orgasmo. Isso não é uma garantia. É muito mais uma relação de mobilização energética. Mas nós temos, sim, infelizmente, muita gente que está só vendendo a experiência orgástica e não um processo de autoconhecimento através do movimento da energia sexual no corpo. Então, essa consciência aí que a gente está buscando trabalhar. E eu quero até comentar aqui que existe uma associação brasileira de terapeutas tântricas e tântricos, que é a Abra Tantra, ao qual eu faço parte nesse momento como coordenadora geral, e nós fazemos um trabalho de conscientização para que as pessoas compreendam o que é tantra, o que é terapia tântrica, o que é massagem tântrica, diante do que eu estou querendo, que profissional que eu vou buscar. Às vezes algumas pessoas me escrevem e falam, eu estou querendo uma massagem. Aí eu explico que meu trabalho é terapêutico, explico como que ele é, e às vezes a pessoa me responde, acho que não é isso que eu tô querendo não, só tô querendo uma massagem mesmo. Então tá bom, e tem outros profissionais que só vão fazer a massagem, tá tudo certo, vai atender essa demanda, essa necessidade desse momento daquela pessoa. Mas tem gente que tá querendo e precisando de terapia mesmo. Então, a Abratantra traz um código de ética profissional, de conduta profissional, explicando o que pode ou não pode vir a acontecer dentro de um processo de terapia, porque como a gente comentou anteriormente, existia antigamente anúncios no jornal, massagista e tudo mais, e hoje é muito mais fácil, não é no jornal, na internet, né? E assim, tá cheio de gente que oferece serviços sexuais junto com a massagem tântrica.
E que eu, sinceramente, se a pessoa está indo atrás desse tipo de serviço, que maravilha que ela vai receber uma massagem antes, vai ser ainda mais prazeroso, que essa experiência seja muito boa, mas que ela vá procurando isso e recebendo isso. O problema é quando a pessoa está procurando terapia e acaba recebendo uma outra qualidade de serviço da qual não é o que vai ajudá-la no processo. Por isso que eu falo tanto sobre procurar bem o que você quer e quem é que de fato pode contribuir dentro da sua jornada. Inclusive, vai ter algum um encontro aí da associação em Salvador? Ou já foi? Exato. Como que é? Não, ainda não foi não. Aproveito para convidar o pessoal porque ainda dá tempo. Vai ser de 27 a 29 de outubro, começa na sexta-feira à tarde, vamos até domingo, fim de tarde, com várias palestras e práticas. Então, todo dia vai ter prática corporal, pessoal, para poder mexer corpinho. Não tem nada de nudez envolvido, porque também é uma outra coisa que muita gente ouve a palavra tantra, já imagina um monte de gente pelado, todo mundo junto. Não é nada disso. Então, a gente vai falar sobre essa caminhada do Tantra, terapia tântrica, contar essa história, essa base, de onde tudo isso vem, como foi sendo construído a terapia tântrica até aqui. Muito do que eu falei é justamente o que a gente vai aprofundar nesse congresso. E é um encontro único, porque com as pessoas que estarão lá, esses terapeutas que têm mais de 30 anos aí de caminhada, que construiu a terapia tântrica no Brasil, não vai se repetir de novo. Então, qualquer pessoa que sente que quer entender mais dessa jornada, aproveita essa oportunidade. A gente ainda tem cerca aí de umas 20 vagas, mais ou menos, no congresso. E agora, a reta final, né? A gente está ampliando essa divulgação também, torcendo para que muitas outras pessoas sejam beneficiadas por esse encontro. Tem uma pessoa que, o Anderson, que ele está comentando que gostaria de fazer esse tipo de terapia no ABC. Tem sim, tem uma escola em São Bernardo do Campo que chama Mahara Tantra. Eles estão agora mudando de endereço, estão indo ali para Lucas Nogueira, Garcês. Tenho certeza que você deve saber, que você já me falou que vocês são de São Bernardo. Então, o pessoal aí do ABC tem também, tem espaços de tantra, tem outros também. Somado, tá começando a chegar mais informação para as pessoas, sabe? De Que pouquinho bom. aí, eu tenho certeza de que todo mundo vai entender essas diferenças e vão poder embarcar nesse processo com o Tantra ou com a terapia tântrica, para poder chegar nesse lugar de mais amor, de mais presença, de mais alegria na vida, né? Porque, enfim, já foram sofrimentos demais, não foi na nossa própria vida, foi dos nossos ancestrais, alguém passou os perrengues e a gente está aí carregando ideias, crenças e tabus que não fazem o menor sentido. E o Tantra é um convite para deixar isso tudo dissolver, para que você possa se conectar com a sua verdadeira essência e viver feliz na maior simplicidade possível. Viver E é isso, leve. leve, em harmonia com a sua energia, sentindo prazer de viver, sentindo prazer com o seu corpo e desapegado desses sofrimentos aí, vida feliz. E você tem um curso que você falou que vai estrear? Como que tá isso? Pode Olha, eu adiantar alguma coisa? ainda não lancei, mas vou lançar um curso novo sobre sexualidade tântrica. Eu tenho certeza de que isso vai colaborar para as pessoas que estão se desenvolvendo e que querem também atrair um parceiro, uma parceira para perto, que seja já nessa consciência, porque às vezes tem esse processo que é um dificultador. A gente vai se desenvolvendo, vai ampliando essa consciência com o corpo, e aí as relações, às vezes chega muita gente que não tem a menor noção, né, em relação a tudo o que já a outra pessoa viveu e rola um descompasso aqui. Então, como preparar esse campo também para atrair essa pessoa e tudo mais? E vai ter um módulo super especial para casais também, de modo que os casais tenham oportunidade de fazer algumas práticas para ampliar a conexão, esse lugar de presença. E eu tenho o que já está lançado, né, inclusive já há bastante tempo, tem curso de meditação e massagem tântrica, essas informações as pessoas vão encontrar no link da bio, dá para comprar por módulo ou o curso inteiro, como a pessoa estiver sentindo que vai agregar mais aí, também dentro
da disponibilidade de cada um. E sobre a terapia em si, aí você faz atendimento, como que funciona? Ou aí você indica para os cursos, como que é? Eu tenho tanto workshops em grupo, como faço sim os atendimentos tanto online quanto presenciais. Os atendimentos online eu gosto bastante para ser também uma abertura para quem está chegando, para que a gente possa se conhecer e a pessoa já sai com alguma experiência corporal conduzida ali para ela. É, eu, eu faço os atendimentos presenciais também, geralmente com pessoas que estão nessa busca pelo desenvolvimento ou que já trilharam alguma coisa, já fizeram algumas sessões, ou que fizeram alguns dos meus cursos online. Eu tenho curso sobre desenvolvimento da sexualidade, tanto feminina quanto masculina, que é uma jornada. E aí, às vezes, chegam alguns alunos, né, pessoas que fizeram, então, algumas práticas com os áudios guiados e que agora quer essa experiência de ir para o corpo, receber o toque. Então, esses atendimentos, eles existem. Eu estou em São Francisco Xavier, que fica a 3 horas da capital de São Paulo, mais perto de São José dos Campos. Aqui eu tenho uma casinha, além da casa onde eu tenho minha moradia, tenho uma segunda casa, que é a Casa Ser Integral. Lá tem minha sala de atendimento e é uma casa para poder hospedar a pessoa também. Então, é para se dar uma pausa, essa é a minha intenção, né? Que as pessoas venham para receber um atendimento e passe pelo menos um dia lá para poder curtir a natureza no alto da montanha, tem uma vista gostosa. Quem quiser ficar mais tempo, tem trilha, tem cachoeira. Então, é um lugar bem delícia, assim, para se dar esse tempo de retiro, né? De poder dar uma desconectada do mundo e se nutrir aí, porque vão combinar, né? Nada como a natureza para ajudar a dar essa transmutada aí também toda e esse resgate, né, energético no corpo, é muito bom. Ah, que delícia. Eu também estou na Serra da Mantiqueira, só que eu estou mais aqui para o sul de Minas. Eu estou mais para depois de Gonçalves, entre Gonçalves e Monte Verde. Legal, Monte Verde está aqui do lado, então a gente não está muito distante. É. Gonçalves é uma das cidades que eu também fiquei bem encantada antes de chegar aqui. E aí, gente, tem esse congresso que eu comentei em Salvador, que é o Congresso Internacional da Abratantra, 27 a 29 de outubro. Estamos ainda com algumas vendas dos ingressos. É, Tem um outro evento que também vai acontecer em novembro, que é um festival que chama-se Tantra, e vai ser na Comuna Metamorfose, que é no sul de Minas, em Itapeva. Talvez já esteja um pouquinho mais perto aí de ti. E lá também vai ter palestras, mas vai ter muita prática. A ideia é celebração, né, das pessoas também poderem se conhecer, se reencontrar. Muita gente que tem vontade, às vezes, de conhecer, como na Metamorfose, que é um espaço bem conhecido quando a gente fala de terapia tântrica ou dessas ferramentas tântricas, né? Então vai ter esse evento também. E aí, se alguém quiser informações, quiser os links, cupom de desconto, é só me chamar que eu tenho isso tudo para poder entregar. Ah, então, acho que é isso. Bacana aqui que os meninos participaram, achei interessante, que geralmente é a mulherada que aparece e eles também vieram. E muito bom vê-los também nesse caminho de autodesenvolvimento. Gratidão, Muitos Deva. homens se interessando, tem sido bonito, muitos homens se interessando. Eu vou. Não, não é bem uma correção, porque não está errado, né, me chamar de Deva, mas como Deva tem muitos, e às vezes as pessoas se confundem, essa semana mesmo, olha, você não estava aqui na cidade? Eu falei, não. Tipo, a pessoa me perguntando, né, quero marcar com você em Brasília, mas você não estava aqui? Eu falei, não, faz anos que eu não vou a Brasília. Mas eu falei com você semana passada? Eu falei, não. Ah, então era outra Deva. Então são muitas devas, assim como tem muitos prens, são esses nomes espirituais que a gente usa, sannyasis. Então, é, Deva Gita ou só Gita, para ficar mais fácil de lembrar e fazer essa conexão comigo. É
Isso. Tá Simone, certo. quero agradecer a oportunidade de trazer aqui a palavra para a turma aqui que também está contigo. Gratidão pela oportunidade a todas e todos que aqui estiveram presentes. Gratidão. Até mais, a gente se encontra. Vou fazer. Vai ser incrível para mim essa parte. Vai ser Vamos mais descobertas. para aí. Até Beijo. mais. Beijo, Obrigada. tchau.